A gente tem que crescer em estatura e graça, né? Sempre em estatura e graça. Então, nós queremos crescer em espiritualidade, em técnica, em conhecimento. Nós não podemos deixar nenhum nem outro desfalcado. É lógico que se nós pudermos escolher entre técnica e unção, nós escolhemos a unção. Unção e outros não são, né? Nós queremos sempre escolher a unção de Deus, mas nós queremos crescer também em técnica também, né? Porque isso é importante, porque se nós tivermos unção e técnica, irmão do céu, vai ser show de bola, vai ser uma bênção, amém? Irmãos, a aula dessa tarde nós vamos falar ministrar com arte e poder. Vai passando para nós aí, Mateus, por gentileza. Irmãos, nós temos 1 hora para ministrar, se duvidar até menos. Tem grupo de oração que é 1h30, que vai ter às vezes até 45 minutos, no máximo, para ministrar no grupo de oração. Tem grupo de oração de 1h30 ou de 2 horas? 2 horas? A maioria. Tem algum grupo de oração que é aqui de 1h30? Algum? Nossa, menos tempo ainda que você tem, irmãos. É pescar ou pescar. Nós não podemos perder tempo de maneira alguma. Se você for ver, se você for analisar, o teu tempo de ministração é muito maior do que a pregação. Então a responsabilidade... Ah, o pessoal não me conhece, tem que me apresentar, é verdade. Gente, o meu nome é Wilson, mais conhecido como Pretinho, tenho 34 anos, sou casado com essa mulher maravilhosa aqui, que está aqui na frente aqui, a Suzana, né? E tenho uma filha de 1 ano e 3 meses que está com a avó dela, né? Com a minha sogra, que ela está cuidando aqui para a gente poder estar nesse encontro. Então nós não podemos perder tempo, nós não estamos aqui para brincadeira, nós temos que aqui ganhar tempo, amém? Tenho certeza que você veio da sua cidade aqui para poder ganhar tempo, aprender e crescer, não é verdade? Irmãos, se você for ver, 1 hora ou 45 minutos é muito mais tempo do que a pregação. Então a responsabilidade do grupo de oração ser bom, um grupo de oração bom, cheio do poder, um grupo de oração que resgate as pessoas, é muito mais sua do que do pregador. Não estou dizendo que o pregador não tem a sua responsabilidade. Lógico que tem, com certeza tem a sua responsabilidade. Mas a responsabilidade maior de pescar, de salvar almas, de abrir o coração das pessoas para que a pregação entre, é nossa. É nossa, irmão. Nós temos essa responsabilidade, tá? É lógico que existe toda uma preparação da intercessão, existe todo um discernimento, uma escuta de Deus, o núcleo se reúne para discernir, mas irmão, quem está na ponta da flecha somos nós. Fala para o irmão, é você, irmão. Não adianta se esquivar, não adianta se procurar outra pessoa para botar a culpa, porque a culpa é nossa. Se eu pudesse dar até um outro nome para essa pregação, seria ganhando tempo na sua ministração. Como você ganhar tempo na sua ministração. Como você aproveitar melhor o tempo que você tem para pescar. Amém? Passa para nós aí, Mateus. Você é ministro de música. Somos ministros de louvor, de adoração, de cura, de libertação, de intercessão e pregação por meio de canções. Nós somos o cartão de visita do grupo. A assembleia do grupo de oração tem a nossa cara. A responsabilidade de abrir os corações é nossa. Se o grupo foi frio, a culpa é nossa. É nossa, irmãos. É nossa responsabilidade. Por isso que nós estamos fazendo aqui nesse congresso, por isso que você está fazendo lá no seu grupo de oração, é sério. É muito sério. Nós precisamos ser eficientes, nós precisamos ser eficazes. A diferença, irmãos, de eficiência e eficaz é o seguinte: a eficiência, a pessoa sabe fazer, sabe como fazer, e ela vai fazer, mas a pessoa que é eficaz, ela cumpre a meta, entendeu? Ela cumpre a meta. Ontem, a Joana, quem estava aqui ontem à noite, ouviu ela falando que às vezes nós sabemos fazer,
Nós já temos tempo, já conhecemos como é que realiza o grupo de oração, como é que é ser servo, já sabe o que vai ter nos congressos, nos encontros, já sabemos tudo. Mas não temos unção para fazer isso. E sem a unção, que é ela que toca o coração, que é ela que abre os corações, nós não fomos eficazes. Basicamente é o seguinte, irmãos, é igual jogo de futebol. Todos sabem que temos que fazer o gol, todos treinam, todos tocam a bola, todos cobram escanteio, mas só ganha o jogo quem faz o gol. Isso é eficácia. Nós podemos ministrar muito tempo no grupo de oração, podemos fazer muita coisa no grupo de oração, mas se nós não estamos salvando vidas, se nós não estamos curando, se nós não estamos libertando, como falava agora sobre o ministro, ele é um ministro de cura, é um ministro de libertação, ele é um ministro de intercessão. Se nós não estamos sendo eficazes nisso, nós não estamos fazendo o nosso papel, e nós precisamos fazer o nosso papel, amém? Passa para nós. Toda a condução do grupo deve ser de acordo com o rema. O rema é a direção que o Senhor colocou para o grupo de oração. É o caminho que devemos seguir. Assim, alguns grupos de orações, o rema, ele é discernido pelo núcleo, e outros grupos de orações, o rema, ele vem da intercessão, certo? Então, é importante a gente ter esse rema, para a gente não ficar dando flechada para todo lado. O ministério de música, ele precisa saber o rema, ele precisa saber aonde o Senhor quer tocar, o que o Senhor quer fazer naquela noite, naquele grupo de oração. Isso é muito importante, irmãos, a gente ter esse rema, essa direção, esse norte, porque às vezes senão a gente fica cantando canções aqui, daqui a pouco canta outra canção, depois canta uma outra canção que não tem nada a ver, aí daqui a pouco chama Maria, daqui a pouco chama os anjos, aí sai os anjos, chama quem? Chama Padre Pio, aí sai Padre Pio, chama São João Bosco, sai São João Bosco, né? Chama o fogo, daqui a pouco sai o fogo, vem a água, né? A gente fica, aí chama a cura interior, chama a o rema, ele vai dar a direção, para a gente não ficar dando flechadas. Isso é um ponto importante, para a gente saber como ministrar com poder no grupo de oração. Alguns requisitos do aspecto espirituais necessário ao ministro de música. Eu não precisaria, acho que nem estar tocando nesses assuntos, mas eu vou tocar para deixar registrado. Amém? Porque isso daí são práticas espirituais que nós já deveríamos ter como cristãos. Mas você que é responsável pelaquela 1 hora lá de ministração, você que é responsável pela sua vida espiritual, porque é questão de salvação, irmão, é questão de sobrevivência, é questão de alcançar o céu, você ter essas práticas espirituais. Se você não está tendo, irmão, volte a ter, em nome de Jesus. Então, oração pessoal. Irmão, eu sei que tem muita gente que se esfria com essa rotina, com a correria do dia a dia, com a mudança, né? Eu mesmo, ultimamente, depois que a minha filha nasceu, eu tive que readaptar minha oração pessoal. Eu tive que readaptar minha rotina. Agora, recentemente, eu tive que readaptar de novo a minha oração pessoal, porque eu me mudei. Eu estava morando em São Paulo, aí vim para cá agora, tive que mudar novamente, porque eu entrei em outro ambiente, em outro local, e em outra maturidade espiritual eu tenho que ter. Uma coisa que a minha esposa estava falando recentemente, e eu fiquei depois refletindo sobre isso. Aconteceu com minha filha. A minha filha, depois que ela veio de Pirassununga, interior de São Paulo, para cá, ela nasceu lá, né? Quando ela chegou aqui, ela vivia doente. E aí, depois de passar alguns meses doente, a pediatra dela falou assim: não, Wilson, eu vou ter que passar um remédio agora para imunidade para ela, para aumentar a imunidade dela, porque ela mudou de ambiente, ela está toda hora doente, toda vez doente, e aí fica ruim para ela ganhar peso, para ela poder, né, ter uma vida saudável. Depois que ela tomou esse remédio de imunidade, irmãos, olha, a minha filha, graças a Deus, que o diabo não escute isso, em nome de Jesus, está amarrado, ela tem sido uma outra criança, não é verdade, Suzana? Ela tem, nossa, às vezes eu fico doente e ela não fica doente, mas ela tomou um remédio para imunidade. Irmão, o nosso remédio para a nossa imunidade espiritual
para a gente não se abater, para a gente não desanimar, para uma hora a gente não ficar igual aquele cristão sanfona, né? Aquele carismático sanfona. Uma hora está cheio do Espírito Santo, outra hora está tão murchinho, sem força, sem vontade de ir para o grupo de oração, sem vontade de ir para a reunião da música, sem vontade de ir para os encontros. Esse remédio se chama oração pessoal, irmão. É isso que vai alimentar o nosso ministério. É isso que vai deixar o nosso ministério sempre bombando, cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, não abandone a sua oração pessoal, porque é questão de sobrevivência. Não abandone, irmãos. Em nome de Jesus, não abandone. Outro ponto que eu queria falar para vocês: estudo e meditação da Bíblia diária. Sempre nós temos que estar cheio da palavra de Deus. Como é que nós vamos ministrar no grupo de oração? Como é que nós vamos cantar algo que nós não estamos alimentados, que nós não estamos vivendo? Tem uma frase já que é um jargão antigo, né, que as pessoas sempre falam: a boca fala do que o coração está. Todos nós já sabemos disso, mas por que nós não nos alimentamos da palavra? Tem uma estratégia que é minha, quem quiser copiar, copie, né? Não tem problema, mas eu tive uma estratégia para estar sempre me alimentando da palavra de Deus. Eu instalei um aplicativo da Bíblia no meu celular, porque eu sei que aonde eu estou, meu celular está, né? Eu estou no meu trabalho, meu celular está. E ali eu peguei, baixei um aplicativo e eu estou toda hora lendo a palavra de Deus. Que às vezes no trabalho, às vezes as pessoas te vê lendo a Bíblia, às vezes as pessoas falam, não está fazendo nada, né? As pessoas podem pensar dessa maneira. Mas no celular a gente pode ficar no WhatsApp, no Facebook, que as pessoas nem ligam hoje em dia no trabalho. Então eu fico ali, lendo a palavra de Deus. E ainda no aplicativo ainda, irmãos, a Bíblia ainda tem um narrador ainda. Quando eu não quero ler, tem uma vozinha lá que fica lendo para mim ainda. Não preciso nem ler, entendeu? Quando cansa a vista, aí eu fico ali escutando a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, não é verdade? A fé vem pelo ouvir. E eu fico ali escutando. Irmão, depois que eu instalei esse aplicativo, é 3 capítulos no mínimo por dia que eu leio da palavra de Deus. No mínimo. Então, até o aplicativo ele dá até uma ordem cronológica de eu ler a Bíblia, né? De forma cronológica, ou tem várias formas que você pode ali de propósito ler a Bíblia. Eu até coloquei um plano de estudo de ler a Bíblia em 1 ano. Eu já li a Bíblia já toda, e ano passado eu terminei de ler toda a Bíblia, aí eu já comecei esse ano, já estou terminando a Bíblia de novo, depois que eu coloquei esse aplicativo no celular. Já estou lendo toda a Bíblia novamente. Então, irmãos, a oração pessoal é importante. A leitura da palavra sempre está nos alimentando a palavra de Deus. Da onde que vai surgir as canções? Da onde que vai surgir as composições? Através da palavra de Deus. Se está faltando música no grupo de oração, se está faltando música nova de louvor, de animação, de oração, é porque está faltando palavra de Deus. E vamos ser sinceros, irmãos, as músicas que têm a Bíblia, que tem a palavra de Deus, não tem mais unção? Não tem mais poder? Quando você canta uma música que tem a palavra de Deus, ela tem unção, ela tem poder, ela tem autoridade. Então, as nossas composições, as nossas músicas têm que estar cheia da palavra de Deus. Amém? Então, leia a Bíblia. Pelo menos um jejum semanal. A igreja recomenda 2, mas ali eu estou tocando em 1. Irmãos, teve um tempo no meu ministério, eu já comecei na renovação carismática por volta ali de 12, 13 anos de idade. Eu já tenho, hoje eu estou com 34 anos, já está passando já de 20 anos já de renovação carismática. Mas teve uma época que eu estava bem estagnado. Sabe quando o teu ministério está ali patinando? Você está querendo evoluir no ministério, mas ele fica patinando. E aí eu descobri essa ferramenta maravilhosa que é o jejum, que seria até uma outra aula, né, para vocês. Mas essa ferramenta jejum, ela destravou dentro de mim, irmãos, aquilo que estava parado. Ela travou dentro de mim aquilo que o Espírito Santo queria suscitar. Algo novo, o Espírito Santo queria fluir no meu ministério, e ele só começou a fluir a partir do momento que eu comecei a jejuar. Se você está sentindo que o teu ministério está estagnado, está parado, não está crescendo, não está evoluindo, é porque está faltando jejum.
Comece a jejuar, que muita coisa dentro do seu ministério vai ser destravado. Experimenta, irmão, mas sem moderação, isso, né? Como diz os comerciais aí, experimenta, mas essa experimentação é para sem moderação. Jejue, que você vai ver que esse teu ministério que está travado, que não está querendo caminhar, que não está querendo prosseguir, vai evoluir, vai crescer. Fala para o irmão que está do teu lado, dá um chacoalhão nele, irmão, começa a jejuar. Começa a jejuar que vai destravar, em nome de Jesus. Viver os sacramentos, isso daí todo mundo já sabe, confissão, eucaristia, temos que estar buscando isso, irmãos, sempre. Outro ponto, o santo terço, ou rezar o terço, todos nós já sabemos que precisamos, porque o terço é uma oração que você pode estar ali continuamente, em clima de oração também, né? Orando em línguas. Eu sou do tempo em que as pessoas falavam assim, olha, tá lavando a louça? Ora em línguas. Tá no chuveiro? Ora em línguas, né? Tá agora, você tá aí agora sentado no banco aí, tá perdendo tempo, era para você estar orando em línguas, enquanto você está escutando essa pregação. Enquanto você está escutando o outro pregar, você continua orando em línguas, você vai estar intercedendo, vai ter tendo discernimento também de que música que você vai cantar após aquela pregação. Você vai tendo tudo, o Espírito Santo vai revelando, mostrando, abrindo a sua visão espiritual para aquilo que Ele quer fazer. E é a oração em línguas que vai dando também esse destravamento, vai dando essa visão espiritual, vai deixando o seu ouvido aguçado. A gente começou a usar essa ferramenta oração em línguas, começou a surgir composições, não foi, Suzana? Quantas composições começou a surgir depois que nós começamos a orar em línguas constantemente? A oração em línguas, ela vai dando as composições para nós. Amém, irmãos? Vai orando em línguas e vai se enchendo, se enchendo. Por que quando a gente sai do grupo de oração a gente sai cheio? Porque a gente orou bastante em línguas. E por que a gente não faz isso em casa também? Por que a gente não ora em línguas em casa? Porque se você vai orando em casa, você vai também ficando cheio. Porque não adianta nada você chegar no grupo de oração, você passou a semana toda falando de coisas que não é de Deus, assistindo coisas que não é de Deus, conversando sobre coisas que não é de Deus, aí você quer chegar no grupo de oração e sentir Deus. Você quer que o grupo de oração flua o Espírito Santo, que a unção flua, mas você passou a semana toda, irmão, sem semear, sem plantar aquilo que era. Você ficou semeando só ali, joio, 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 cadê o trigo que você não semeou durante a semana, para você poder colher no grupo de oração? Tudo isso vai gerando um ambiente, uma atmosfera de adoração, vai gerando uma unção, amém? Aleluia? Glória a Deus, irmãos. Isso vai gerar o quê? O uso dos carismas no grupo de oração. Isso vai gerar autoridade espiritual, relacionamento, intimidade. Se eu fico muito tempo sem conversar com a Suzana, o meu relacionamento com a Suzana vai se esfriando, entendeu? Eu estou casado com a Suzana, posso ter até aliança no dedo, posso ter até minha aliança com Deus, mas se eu deixo de me relacionar, isso vai se esfriando, a intimidade vai se esfriando. Às vezes você não está com vontade de orar, você coloca uma música, aquela música ungida, né, irmãos? Eu nem perco tempo escutando música que não seja ungida, eu só escuto música ungida, porque eu quero alimentar o meu espírito, eu quero alimentar a minha alma. Que às vezes você não está com vontade de orar, mas você escuta aquela musiquinha, não é verdade, irmão? Dá um up assim que você começa, oh, Jesus, começa a orar e começa a cantar, né? Enche a sua casa de atmosfera de adoração, coloca música ali para você ouvir, ajuda o seu ministério, ajuda, mas ajuda a sua vida espiritual também, amém? Aleluia, coloca no carro lá também o pendrive lá e vai escutando a música, vai orando, vai cantando, vai sempre deixando alimentar. Tinha grupo de oração, irmãos, tem muitos grupos de orações, eu tenho andado em muitos grupos de orações e eu vejo que tem grupo de orações que não tem o uso do carisma. Gente, pelo amor de Deus, renovação carismática católica, aí a gente está ficando só renovação católica, cadê os carismas? Tem grupo de oração que eu vou aí, irmão, que nem oração em línguas acontece, imagina os outros carismas. Não quero nem tocar nesse assunto. Se nem a oração em língua, que é algo básico, não está acontecendo no grupo de oração, mas por quê, irmão? Está faltando aquela coisa da intimidade, do relacionamento,
de estar orando, de estar jejuando, de estar buscando o Senhor, de estar lendo a palavra. Aí não tem isso em casa, como é que ele vai dar uma coisa no grupo de oração que ele não está tendo em casa, que ele não está orando em casa, que ele não está buscando em casa? Amém, irmãos? Aí ele não tem autoridade. Não tem autoridade espiritual. Ele canta, faz barulho no grupo de oração e não toca ninguém. Não sai nada. Só fica só barulho. O problema não está no barulho, irmão. O problema está na ausência da unção, está na ausência da autoridade no barulho. Esse ciclo não é algo para deixar engessado no nosso grupo de oração. Prestem bem atenção no que eu vou explicar agora. Não é algo para deixar engessado. É algo para a gente ganhar tempo no grupo de oração. Como é que funciona esse ciclo que a gente pode estar ministrando no grupo de oração, de forma prática? Nós temos a acolhida, certo, no grupo de oração. Nós temos aquele momento mariano que nós podemos fazer no grupo de oração, certo? Depois desse momento mariano, nós vamos para a música de animação. Geralmente é assim, não é verdade? Temos uma música animada, e a música animada ela é importante. E ali já começa cura, já começa a libertação. Pessoas que chegam com depressão, às vezes vê o povo lá animado, igual, né, todo mundo lá cantando, né, desengonçado ali, mas a pessoa vai se enchendo de alegria, vai se enchendo de esperança. Fazia tempo que ela não cantava, fazia tempo que ela não sorria. Então a animação também é ministração. Tem muita gente que encara, não vou só encher aí o grupo de oração um pouquinho, cantar umas músicas de animação aí, pronto, né, só para encher e depois a gente parte para a oração. Não, a animação também é ministração. Repete comigo, a animação é também ministração. Depois, irmão, da animação, na animação nós dividimos ela em 3 etapas. Nós temos uma música média ali, que é aquela música para quebrar o gelo, né? Aquela música animada para quebrar o gelo. Geralmente a gente faz isso. Depois nós temos uma música forte, que é aquela música para botar o povo para cima, para todo mundo pular, ir para um lado, para o outro. Lógico, com um discernimento da assembleia. Se tiver um monte de velhinha lá, você não vai fazer isso, né? Mas você vai ali animando, fazendo as pessoas, né, realmente saltar de alegria ali, de júbilo, né, de louvor. E depois, no terceiro momento, nós vamos para a música de transição, que é uma música média. Essa música de transição, ela vai ter uma quebrada, né, de velocidade, que já nós vamos falar especificamente. Depois dessa transição, nós vamos para a oração. Depois da oração, nós vamos para o momento de escuta, que muita gente tem perdido esse momento, que é o momento de fazer silêncio, de escutar Deus. É um momento maravilhoso. Imagina, gente, a gente está escutando Deus. É Deus que está falando no meio da assembleia. Que maravilha. Depois nós vamos falar especificamente de cada momento. Depois nós temos a pregação. E logo após a pregação nós temos música novamente. Geralmente a gente ministra, canta ali após a pregação para confirmar aquilo que foi pregado. Correto? Certo? Depois, aí acaba. Nós temos os testemunhos e os avisos, certo? Eu queria levantar uma coisa que não está um pouco naquele item ali, pós-pregação. Levantar um tema polêmico agora aqui, no meio de vocês. O que vocês acham? Você acha, a sua opinião, você acha que você tem que cantar a música que o pregador te pediu? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês, como ministeriados em música, você acha que você tem que pregar a música que o pregador pediu? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que talvez, levanta a mão. Então vamos mais uma vez. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que talvez, levanta a mão. Quem acha que não tem opinião de nada? Quem está dormindo, levanta a mão. Gente, eu tive uma formação lá em São Paulo com o Juninho Cassimiro. Todo mundo conhece aqui o Juninho Cassimiro, né?
E ele levantou esse tema polêmico nesse workshop lá em São Paulo. Eu achei bem interessante. E por isso que eu levantei esse tema aqui, porque de vez em quando é algo que tem me incomodado em relação a isso. Porque às vezes a gente vai cantar em encontros, essas coisas assim, e o pregador já pré-define tudo que o ministro de música tem que fazer. E ele levantou e falou assim: gente, nós somos ministros de música. A responsável de ministrar a música é nossa. Nós temos a responsabilidade de ministrar a música, de fazer a coisa acontecer. Nós não chegamos para o pregador com todo respeito e carinho para dizer qual é a palavra que ele tem que pregar. Nós não dizemos: olha, você prega essa palavra. Fazemos isso? Não, nós como ministro de música não. Então, com todo respeito e carinho, quando um pregador chegar para você, e são palavras, ele falou essas palavras, mas eu já concordava com a opinião dele. Então eu aproveitei e falei: amém, glória a Deus. Mas ele falou assim, com todo respeito e carinho: irmão, eu sei tocar essa música, mas eu tenho uma melhor para tocar. Pode ser? Com todo respeito você fala para o pregador. O pregador com certeza vai falar assim: pode ser. Porque quem vai ministrar a música vai ser você, não vai ser o pregador. Você que vai ter que fazer a coisa ferver depois da pregação. Certo? Entendeu? Não que você toda vez vai falar assim: não, eu pedir música, não canto. Não, se você vê que é uma música que tem bom senso, que tem discernimento, está em cima do tema, você sabe ministrar, você sabe cantar ela, cante. Agora não vai dar um de louco pegando a cifra na hora no celular e caçando como é que eu vou cantar essa música, não sei o que, e você fica ali aperreado, né? Como diz o nordestino, fica aperreado ali, avexado, para cantar uma música só porque o pregador pediu. Então, com todo carinho, você chega ao pregador assim: olha, tem isso que eu posso fazer, pode ser? Porque é a sua responsabilidade de ministrar. Você está entendendo isso? Vocês entenderam essa parte? É você que tem que ministrar. Não que você vai dizer sempre não. Você pode dizer sim, irmãos. Mas quem é responsável para decidir qual a música que vai ministrar, o que vai ser feito. Outra coisa que ele falou também lá no Juninho Casimiro: nós aqui também temos que ter a responsabilidade de saber ministrar bem. Porque muitas vezes os pregadores têm assumido o nosso papel de, entendeu? De ministrar após a pregação, porque o ministro não sabe ministrar, ele só sabe cantar, só sabe tocar, ele não sabe ministrar. Então os pregadores, aí tem que chamar o Ministério de Cura e Libertação, tem que chamar o Ministério de Intercessão, tem que chamar tal ministério para poder ministrar o grupo de oração, porque o Ministério de Música não sabe ministrar. Isso daí é terrível. Se o pregador é um bom ministro, beleza, o que geralmente não acontece. Geralmente o pregador ele é um bom pregador, ele não sabe levar as pessoas a orar. Ele começa a pregar novamente, aí fica cansativo, aí ninguém ora depois. Então isso nós temos que sempre conversar com o núcleo, entendeu? Conversar com o Ministério de Pregação, para eles terem aquele bom senso de deixar o nosso papel ser bem feito, e nós também não entrarmos no papel dele, porque tem muito ministro de música que em vez de ministrar, ele está pregando. Ele está falando, ele pega, não que a gente não possa trazer uma palavra de Deus na hora, mas gente, traga a palavra e ministra, gente. Não é para você ficar pregando na hora, porque senão o grupo de oração fica com 2 pregações, 3, aí vem um testemunho que parece uma outra pregação, 4 pregações, aí qual é o momento que nós vamos orar? Quem tem que ter o discernimento da música ser tocada é o ministro de música, não é o pregador, gente, entendeu? Por respeito, por caridade, a gente pergunta: você tem alguma música? Mas não é uma lei, isso que eu quero que vocês digam, não é uma lei que você tenha que fazer aquilo que o pregador está falando, entendeu? Mas é aquilo, você tem que bater no peito e falar assim: eu sei fazer, eu sei ministrar, porque se você também não souber também, é melhor você nem se meter, nem fazer. As transições têm que ser gostosa e suave. Você tem que entregar para o pregador gostoso para ele pregar, o pregador tem que entregar gostoso para você ministrar, porque o grupo de oração ele tem que fluir de forma que as pessoas falem assim: nossa, acabou? Mas já acabou? Estava tão bom, estava tão gostoso. Isso é grupo de oração bom, não é verdade? Já participou de grupo de oração assim? Caraca, já acabou o grupo de oração, porque o grupo de oração era bom, entendeu? Ninguém percebeu a transição, as coisas. Isso que eu estou batendo muito na tecla de alguns grupos de orações que eu falo: gente, vamos fazer umas transições, coisas gostosas, vamos deixar o grupo de oração fluir de forma gostosa. Teve um grupo de oração lá no interior de São Paulo, que agora eu posso falar que eu não estou mais lá,
que um irmão nosso foi lá e chegou, e ele foi pregar, depois que já estava a coisa fluindo já. Fluindo, está sendo filmado, mas é interior. Eu falei só interior. Só falei só interior, não falei o local onde é que era. E ele estava lá, e ele pegou, já estava fluindo o Espírito Santo, sabe, aquela coisa bem gostosa. Aí o pessoal, para. Aí ele chega, congelou assim, né? O que aconteceu? Nossa Senhora não entrou. Gente, por favor, gente. Você tem a cultura, você tem um costume de entrar com a imagem da Senhora? Beleza, mas a coisa já está fluindo, gente. Tem grupo de oração que está tão engessado nesse ponto. Está tão engessado que a coisa tem que acontecer, sabe, tudo muito, muito mecanicamente, as coisas. E o Espírito Santo não tem vez para fluir. Entenderam isso? A gente tem que se preocupar com o horário, tem que se preocupar, mas tem que deixar a coisa fluir. Uma dica minha, não, vocês não precisam fazer, mas às vezes eu faço isso aqui, ó, com o relógio. Eu coloco aqui, porque eu estou tocando violão aqui, assim eu já bato o olho aqui e já sei. Para evitar também de ficar também toda vez extravasando o tempo também. E eu também consigo, eu vejo assim, nossa, tem 5 minutos. Eita, ainda dá mais muito fogo ainda, tem muito fogo. Vamos, fogo, né? Aí está acabando. Agora vamos diminuir o fogo para escutar Deus, vamos escutar a Deus, vamos escutar, que o importante sempre no final é escutar a Deus e corresponder aquilo que Ele falou. Não adianta só escutar. Vamos mais para frente que a gente vai falar sobre isso. Acolhida e momento mariano. Então, o momento em que damos início ao grupo, onde acolhemos as pessoas sem falar muito. Pode-se usar um versículo bíblico, uma motivação, cumprimentos. Raramente é um momento de começar orando, somente se for inspirado. Que eu já fui em grupo de oração, gente, a pessoa ela tem 45 minutos, 1 hora. Ela passa 15 minutos, meia hora no momento mariano. Gente, não estou, por favor, me interpretem bem, não me coloquem na cruz. Ele é anti-mariano, esse cara não sei o quê. Daqui a pouco estão me excomungando. Não é isso. É questão de aproveitar o seu tempo. Nossa Senhora tem o seu espaço, mas passar 15, 30 minutos e fica ali enchendo o negócio, entendeu? A não ser que seja um grupo especial de Nossa Senhora, sei lá, entendeu? Tudo bem, mas todo grupo de oração a pessoa fica um tempão. Cadê o aproveitamento do tempo que você tem ali para pescar? Entendeu? E aí começa, aí faz aquele momento de oração longo de Nossa Senhora, aí depois começa a animar, aí você vê, caraca, está acabando o tempo, aí você tem que entrar na oração, aí já não dá mais tempo de orar. Entenderam? Então aproveitem o seu tempo em relação a isso. Por quê? Porque se for para começar a orar, vai direto. Parar e depois orar mais na frente é gastar o tempo que poderia ter sido usado mais na frente. Seja inteligente. Entenderam? Momento mariano é super importante, deve ser feito em todo o grupo, mas inventar moda é melhor cantar só um canto mariano e bola para frente. Entenderam, gente? Amém. Pode passar. A animação, escolha poucos cantos, no máximo 3, e trabalhe bem cada canto. Procure fazer um pot-pourri, não parando muito, é chato. Você vai em grupo de oração, gente, que a pessoa canta uma música, chuva de graça, pedimos a ti. Aí fala assim, e aí, irmãos? Aí acaba, aí o ministério para. A alegria está no coração de aqueles que conhecem a Jesus. Fala para o irmão que está ao teu lado, a alegria está no coração. Aí fala. Aí começa a música de novo, a animação. Vamos animar. Aí acaba a música. Ele, porque aquele que está feliz, diga amém, né, irmãos? Fala para o irmão, não sei o quê. Aquele que está feliz, diga amém, não sei o quê. Você fica toda hora interrompendo. É chato, gente. Esse tipo de formação que eu estou dando agora para vocês, inclusive eu fui em um núcleo do Jailson, né, Jailson? Fui lá no núcleo do Jailson, lá, que eles pediram formação sobre ministração, como ministrar no grupo de oração, porque tem muito grupo de oração que não é só o Ministério de Música que ministra. Tem a pessoa da pregação, tem uma pessoa lá da Cura e Libertação que ministra, e às vezes a pessoa não sabe como se posicionar, não sabe como interagir com o Ministério de Música. E aí quando você aplica uma formação como essa para todo o ministério, entendeu? Para todos os ministérios, todos podem estar ajudando ali também no ministério. Se você tem poucos ministros de músicas,
de música, você pode também estar utilizando também essa formação também para todo mundo, entendeu? Lá no meu grupo de oração também já foi marcado, não deu certo, mas a gente vai dar essa formação também para todos os servos, na verdade, não só para o núcleo, mas para todos os servos aprenderem como se ministrar, porque ajuda também, dá um reforço, né, na escala ali, para vocês terem um apoio também, né? Não ficar só sobre o ministério de música, a carga, né? Tem uma pessoa também para apoiar, para ajudar. Mas essa pessoa que apoia, ela também precisa aprender a ministrar. Porque senão, em vez de ela levantar o grupo de oração, ela... Vocês já experimentaram por isso? O grupo de oração está fluindo, aí vem alguém lá do núcleo, lá, que a gente espera que vai ajudar, e a pessoa começa... É porque, irmãos, presta atenção. Vamos prestar atenção. Olha como é que ora. Ora é assim, ó. Não sei o que. Aí a pessoa começa a diminuir a vibe que estava indo no grupo de oração, a pegada que estava indo no grupo de oração. O grupo de oração estava ali em uma pegada gostosa. Aí a pessoa diminui o tom de voz para todo mundo ouvir ela, né? Pregador que tem esse costume. Pregador que tem esse costume. Começa a pregar no meio da ministração. Não é hora de pregar, é hora de ministrar, né? Eu estou com uma treta com o Ministério da Pregação, né? Vocês também, né? Mas eu sou pregador também, não tem jeito. Então eu estou falando de mim mesmo também, entendeu? A gente precisa entrar em comum acordo, isso. Porque essa treta é porque é o ministério que a gente mais interage, né? A pregação e música. É uma coisa que a gente interage muito. E a gente precisa ajustar algumas coisas, eu acho, entre nós e o ministério de pregação. Média, um canto nem muito agitado, nem muito lento. Este canto é para quebrar o gelinho inicial. Conselho, nunca coloque canto novo de cara. Sabe aquele canto que você quer introduzir, música nova? Não coloca ela como primeira, porque isso daí vai ser difícil para quebrar o gelo. Entenderam isso? Depois nós temos a música forte. Aqui geralmente é um canto mais animado, para fazer a assembleia esquecer dos problemas, chamar a atenção dela para o grupo. Aqui pode ensinar canto novo. Quando tiver canto novo, trabalhe bem ele e depois pode ir para um canto médio, ou permanecer no mesmo, só que mais lento. Aí depois nós temos o canto de transição. Esse canto de transição, ele é muito importante, né? Canto de transição, tá, pessoal? Para vocês entenderem como é que é, ó. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama. Perceberam a transição? Você quebra a velocidade do canto e as pessoas não percebem que você saiu da música animada para a música de oração. É nessa hora que você pode estar dando a voz de comando. Entendeu? Nessa hora que você pode estar falando assim, fecha os olhos. Vocês entendem o que é voz de comando, né? Fecha os olhos, levanta os braços, vamos orar. São vozes de comando. Fecha os olhos, levanta os braços, vamos orar, né? E aí as pessoas vão sair da animação e já para a oração. Você ganhou tempo. É melhor do que você falar, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva, palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus. Aí a igreja se agita, a igreja bate palma, aí olha para o irmão, abraça, não sei o quê. Aí você fala assim, irmão, fecha os olhos agora, vamos orar. Olha o tempo que você perdeu. Até a pessoa entender que aquela hora é a hora de orar, até a pessoa acabar com toda a distração que ela teve. Irmão, já demora para fluir de novo. É igual aqueles trem, né? Freou ali, depois você vai ter que começar igual um maquinário velho. Começar para poder voltar novamente a orar. Vocês entenderam a importância da transição ser suave, ser gostosa? Entendeu? Isso você tem que combinar com quem está tocando. Certo? Você tem que combinar. Vocês têm que fazer isso nas oficinas de condução, na reunião de vocês. Vocês ouviram o que eu falei agora nisso? Fazer isso na oficina de condução da reunião de vocês. Só que se vocês não fazem reunião, vocês não conseguem fazer essa combinação.
porque eu sei que tem muita gente aí que não está fazendo reunião do Ministério de Música. Então, gente, essa é a transição. Muda aí para nós, meu querido. Transição. Então, sugiro que a música forte e a música de transição sejam grudadas, sem cortes, e logo depois seja quebrada a velocidade para preparar as pessoas para a oração. Aqui na transição pode ser dado um comando: feche os olhos, levante seus braços, e a Assembleia vai perceber a transição. Vai ser um trabalho tão elegante que as pessoas não vão precisar chegar na música de oração para começar a orar. Vocês estão entendendo como é gostoso? Como é importante? Como é essencial fazer essa transição? Façam essa transição, não percam tempo, né? Porque grupo de oração não é show, para você ficar ali, acabou a animação, aí o povo ficar batendo palma, não sei o quê. Não, importante ali, irmão, pode acontecer, mas seja com menos frequência. Ganhe, aproveite o tempo, emendem a coisa, faça o grupo de oração fluir levemente, gostoso. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo? É muito bom isso. Aproveitem essa dica. Vamos lá para o próximo. Aí nós temos a parte da oração. Esses anos de grupo de oração me fizeram entender uma coisa: a adoração, rendição a Jesus é que traz a presença, a glória, a cura, a libertação para o meio da igreja. É espetacular. Durante a oração, não fique pregando, nem falando muito. Ore de uma forma que a Assembleia ore com você e não você por ela. Se a Assembleia está fria, pesada, trabalhe mais o canto, mude o canto. Às vezes vamos errar na escolha, certo? O que eu quero falar ali naquele primeiro tópico? Uma coisa que eu percebi é que eu saía do grupo de oração, não sei se acontece isso com vocês, mas eu saía vazio, seco. Depois que eu comecei a ir para o grupo de oração e me derramar, e me render junto com a Assembleia, orar junto com a Assembleia, e não ficar muito preocupado ali, né, que você fica toda hora de olho aberto, não fecha o olho em nenhum momento, entendeu? Você tem que fechar o olho, abrir o olho de vez em quando, para ver se a igreja está correspondendo, porque senão você está numa vibe muito louca lá, e a igreja, todo mundo assim, de braço cruzado, né, olhando assim para você, o que aquele menino está fazendo lá na frente, né? De vez em quando você tem que abrir o olho assim para ter um feedback. Mas tirando isso, irmão, mergulha junto. Vai junto com o grupo de oração, vai orando junto com o grupo de oração. Sabe por quê? Porque você vai acabar o grupo de oração e você vai acabar frio, seco e vazio. Agora, se você mergulha junto com o grupo de oração ele vai corresponder também, entendeu? Ele corresponde à sua oração, porque você está ali se derramando. O grupo de oração vai se derramar também. Porque se você quer que a igreja levante os braços, você tem que ser o primeiro a levantar os braços. Se você quer que a igreja adore, você tem que ser o primeiro a adorar. Se você quer que a igreja cante, dance, você tem que ser o primeiro a cantar e dançar. Está entendendo? Quando você se derrama, você fica cheio, a igreja fica cheia e tudo acaba de forma gostosa. Agora, se você fica muito engessado, preocupado e não se derrama, você vai sair do grupo de oração seco e vazio. Depois que eu comecei a experimentar isso, irmão, nossa, melhorou muito, muito para mim. Porque eu saio do grupo de oração, nossa, que grupo de oração gostoso, maravilhoso. E as pessoas saem também do mesmo jeito. Nossa, que grupo de oração gostoso, maravilhoso, que oração deliciosa. Está entendendo, gente? Vocês estão entendendo isso? Então, se derrama também. Porque eu vejo muito ministro de música ali, ministrando, mas assim, voando, gente. Pensando na morte da bezerra, né? Como o povo fala, né? Vai, mergulha junto. Já falei sobre esse segundo ponto, né? Para a gente não ficar pregando. Isso é chato pra caramba. Entendeu? Ministro de música que em vez de estar ministrando a música, ministra a música, gente. Ministra a música. Repete a música quantas vezes for preciso. Entendeu? Pega aquele trecho ali que o Espírito Santo está falando para você repetir, fica repetindo. Fica ministrando ali, batendo na tecla. Aproveitando, sugando o máximo da música. Tem grupo de oração, irmão, que eu canto uma música só de oração. Uma música de oração é o suficiente e basta. Não estou falando que é todo grupo de oração. Tem grupo de oração que eu canto uma, duas, às vezes até 3. Mas às vezes se você trabalha bem a música certa, você fica naquele grupo de oração todo, bebendo daquela música ali, sugando até o máximo.
Todas as vogais, sílabas, consoante, tudo ali você suga daquela música. Quando a música é ungida, quando a música é boa, e quando é aquela música que Deus quer para aquele grupo de oração. Entenderam isso? Não fique ministrando a música, não fique pregando, falando, e não deixe a igreja orar. Eu fui num grupo de oração, gente, por favor. E a pessoa começou a ministrar, aí daqui a pouco falava. Aí ela falava assim, levante os braços, vamos orar. Aí quando eu levantava os braços, ela falava assim, é porque na palavra de Deus, diz assim, assado, não sei o que. Aí ela começava a falar. E eu que estava assim com o braço assim, falando assim, agora vai. Eu começava a murchar, começava a baixar o braço, porque a pessoa falava, não deixava eu orar. Você já foi em grupo de oração assim? Que a pessoa não te deixa orar? O ministro não te deixa orar? É ruim demais, gente. Vamos deixar a Assembleia orar. Porque sabe o que é bom de você deixar a Assembleia orar? Porque quando você parar de orar, a Assembleia continua orando. O grupo de oração que eu participava lá em Pirassununga, irmão, eu tinha que ficar dizendo amém, porque o povo não queria parar de orar, porque eu fui acostumando a Assembleia a deixar ela orar sozinha, entendeu? Eu não precisava ficar toda hora, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, eu deixava a igreja orando, eu dava aquelas primeiras vozes de comando e ia acostumando a igreja orando. Quando eu via que ia baixando, eu voltava de novo, aí a igreja começava a orar, e eu fui acostumando. E aqueles 45 minutos, 1 hora de oração, a igreja praticamente fazia sozinha. Ela praticamente já entendia que existia um momento que ela tinha que silenciar para escutar a Deus. Mas tudo isso, somos nós que estamos com o microfone, somos nós que somos ministros, que temos que disciplinar a Assembleia. Fala para o irmão que está ao teu lado. Comece a disciplinar a Assembleia para orar sozinha. Comece a disciplinar. Irmão, não vou mentir para vocês, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Esse trabalho de deixar a igreja orando sozinha não é um trabalho fácil, que demora, é um processo meio longo, mas quando você alcançar o resultado de ver uma igreja orando sozinha, você vai ver que vai ficar muito mais leve o seu fardo. A sua ministração vai ficar muito mais leve, muito mais suave, muito mais gostoso de orar. Mas você tem que começar indo semeando isso, começar a semear isso. Vai semeando, e vai se mergulhando, vai se derramando. Amém, irmãos? Então, às vezes, nós precisamos cantar mais a música, ficar ministrando mais a música. Ontem mesmo, na ministração, quem estava aqui ontem? Não sei se vocês lembram, no momento, eu senti que o Espírito Santo falava assim, eles não estão prontos para ouvir minha voz. E eu falei, igreja, vamos continuar orando, que o Espírito Santo está falando que a gente não está pronto para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente ora uns 10 minutinhos e já quer escutar a voz de Deus. 10 minutinhos ali, nem aqueceu ainda o coração, a igreja nem está pronta ainda, nem tá fluindo ainda, e a gente fala, vamos escutar a Deus. Não vai sair profecia nenhuma, não vai sair palavra nenhuma, porque a gente não aqueceu ainda. Então a gente precisa aquecer, a gente precisa fermentar a igreja primeiro, para depois a gente fazer aquele momento de escuta. Amém? Pode passar, irmão. Precisamos ter aguçado o discernimento dos espíritos, de ter noção do combate espiritual, demônios, anjos, para não ser surpreendido. Então às vezes você está indo em um rumo na sua ministração e o Espírito Santo está falando, muda de música, muda de foco, o combate é outro. Nós temos que ter esse discernimento de mudar de música, de mudar de direção. Entenderam? Na ministração? Amém? Nós ministros temos que mergulhar fundo na oração durante o grupo, para que a Assembleia receba. Nós nos enchemos e transbordamos para os outros, porque se a gente não mergulhar, vamos dar do que é nosso, e não do que é de Deus. Quantas vezes a gente não vai no grupo de oração, a gente só dá carne, só churrasquinho, né? Não é verdade, irmãos? Porque a gente não mergulha. Se a gente mergulhar, Deus sempre tem algo para dar. O problema não está na fonte, o problema está no vaso, o problema está no cano que está entupido. Amém, irmãos? Deus quer sempre fluir. Pode passar, irmão. Depois da condução,
cante novamente e disponha os instrumentos e todo o ministério, a igreja para ouvir. Esse é um momento de escuta, de silêncio. Preparar a assembleia através de um toque de violão ou só as vozes para ouvir a Deus e faça silêncio. Este é um dos momentos mais especiais. Muitas vezes não damos valor. Deus falando com o seu povo, irmãos. Nós temos que ter sempre. Aí está uma coisa que é lei. Nós sempre temos que estar pronto para ouvir a Deus. É uma lei que deveria ter em todo grupo de oração. Momento de escutar a Deus. Esse é o maior momento. Esse é o momento mais importante, crucial. Entendeu? É o momento que nós vamos escutar o que Deus quer falar para aquele povo, gente. É o momento em que você está orando para a pessoa do lado assim, você escutar o que Deus está falando também para aquela pessoa. Isso é importante. Tem uma pessoa no nosso grupo de oração, que eu lembrei agora desse testemunho, em que ela tinha comprado gasolina, litros de gasolina, tinha pegado a sua arma, e ela estava pronto para tocar fogo na casa e dar um tiro na cabeça dela. Ele testemunhou isso no grupo de oração, e testemunhou para mim e para minha esposa, por isso que eu estou dando esse testemunho aqui para vocês. E ele foi para o grupo de oração e falou assim: eu vou para Deus, vou para a igreja, pedir perdão a Deus, e vou voltar em casa, eu vou me tirar minha vida. E ele foi para o grupo de oração. Chegando no grupo de oração, lá na Divino, um dos membros do grupo de oração chegou no momento desses de escuta, de orar pelos irmãos, e ele colocou a mão sobre esse irmão e falou assim: Deus está mandando falar que só eu dou vida e só eu tiro a sua vida. Irmão, esse irmão começou a chorar. Nesse mesmo momento ele se arrependeu, jogou fora, acabou com a armadilha de Satanás para aquele irmão, através de um momento de profecia, um momento de escuta de Deus. Olha o tamanho da besteira que esse irmão ia fazer, e em um momento de escuta, olha a mudança na vida desse irmão. Então, por isso que esse momento de escuta é um momento sério. Nós precisamos escutar a Deus, porque vai dar uma diferença na vida de um irmão, que seja de um, mas vai fazer diferença na vida dele. Entenderam isso, irmãos? Então, façam sempre um momento de escuta no grupo de oração de vocês. Amém? Pode trocar? Tem que haver espaço para Deus se comunicar carismaticamente conosco. E nós precisamos, após as profecias, fazer um discernimento rápido e responder ao Senhor. E se o Senhor não falar, amém. Às vezes falou no coração das pessoas. Entenderam isso, irmãos? Depois que houver a escuta, nós temos que corresponder. Tem grupo de oração aí que até faz a escuta, mas não corresponde depois o que Deus falou. Depois que você ouviu o que Deus falou, você tem que corresponder àquilo. Você tem que começar a falar: olha, Deus falou isso, vamos orar, vamos pedir por isso. Nós temos que dar uma resposta para Deus, daquilo que Ele pediu, ou agradecimento, ou uma exortação que Deus fez para a assembleia, para o irmão. Nós temos que corresponder àquilo, orar em cima daquilo que foi falado. Entenderam isso? Quem entendeu, diga amém. Ok, vamos para o próximo ponto. Fique ligado. A unção é muito delicada. O grupo tem que transcorrer de uma forma que ninguém perceba as transições. Tem que ser cadenciado, sutil. A parte técnica contribui sim, muito, mas sabemos que não é o prato principal. Vamos então juntos buscar a melhor estratégia para chegar lá. Pode trocar? Ore para escolher o repertório. Lá no grupo de oração, dá para perceber nitidamente quem orou para escolher o repertório e quem não orou para escolher o repertório. Percebe? Dá para perceber. Irmão, a partir da primeira música, lembra que eu falei que a animação já é ministração? A partir da primeira música, a coisa já começa a fluir. Não é verdade, Suzana? Não é verdade, Alisson? Com a primeira música, a gente já começa a fluir, porque a pessoa escutou de Deus qual era a primeira música, qual era a segunda, qual era a terceira, qual era a música de oração. Ele foi escutando de Deus, recebendo de Deus a revelação, entendeu?
Então, ore. Fique em silêncio, recolhimento. Jesus deu uma dica para os 72 discípulos quando os enviou. Não percam tempo ao cumprimentar gente pelo caminho. Uma dica que eu dou para vocês também. Quando vocês chegarem no grupo de oração, não saia cumprimentando todo mundo. Entre no grupo de oração, só aqueles que cumprimentaram você cumprimenta. Abraço da paz, vai para o Santíssimo, vai adorar, vai orar. Olha para a assembleia, vê o que Deus está. Pela carinha das pessoas, às vezes a gente já tem um discernimento do que você precisa conduzir. Na presença do Senhor, você também vai ter discernimento. Por que, irmãos? Jesus falou assim, não fique cumprimentando as pessoas no meio caminho. Falou para os 72. Por quê? Para não haver distração. É muito sutil a unção acabar. Às vezes você sai de casa, naquele fogo todo, não é verdade? Eita, esse grupo de oração vai bombar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Aí você chega no grupo de oração e a pessoa fala, ô fulano, vem cá, você sabe de Beltrano, você sabe de tal situação, você sabe não sei o quê. Aí começa a te encher de coisa na tua cabeça, aí tudo aquilo que o Espírito Santo tinha preparado dentro de você, que é muito sutil, né, a unção de Deus, você perde. A dica é, cumprimente após o grupo de oração. Depois que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo, depois que houve um derramamento do Espírito Santo sobre a vida dela, irmão, o abraço mais gostoso que ela vai receber é o seu. Sabia disso? Esse é o momento de você evangelizar, é a oportunidade. Vamos ser sinceros, quando vocês começarem no grupo de oração, aquele irmãozinho que estava lá na frente, lá, pregando ou ministrando, quando ele vinha falar com você, você não se sentia tão feliz? Não era? Você, nossa, fulano falou comigo, caraca, que legal, ele me chamou para ir para o ministério de música, nossa, você não se sentiu tão prestigiado, tão elogiado, não, ficou tão feliz? Essa é a hora de semear, essa é a hora de pescar, está entendendo a estratégia? Essa é a hora de você pescar a pessoa, porque você ministrou, você foi uma bênção aquele grupo de oração, aí nessa hora sim, sai do seu pedestalzinho, né? E vai lá cumprimentar os irmãos, vai lá abraçar os irmãos. Entenderam isso? É questão de estratégia, de evangelização. Esse é o momento de você chegar e pescar os irmãos. Entenderam isso, irmãos? É isso. Seja humilde, converse com as pessoas, mas também tenha um momento de recolhimento para não se distrair, saudar no final. Ministrar o tempo todo com os olhos fechados, ou olhar só para uma direção, é uma outra dica que eu dou para vocês. Tem gente ministrando que fica só aqui, né? Ministrando e olhando só para fulano assim, fico feliz em vir em tua casa. Você deixa a pessoa constrangido. Ou então tem pessoas assim, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Você precisa passar aquele olhar sobre a assembleia. Porque quando você passa o olhar sobre a assembleia, você transmite confiança. Entendeu? Porque se você fica só olhando para baixo, olhe para a assembleia. Isso é importante. Não ter segurança na melodia, na letra da música. Sobre isso eu queria dar uma dica para vocês. Experimenta a música na sua oração pessoal. Experimenta a música na reunião da música. Nós já vamos falar sobre isso. Quando você tiver já macaco velho da música, você viu que a música fluiu na sua reunião, você viu que a música fluiu na sua oração pessoal, aí sim você ministra a música no grupo de oração. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, essa música é tão boa, é tão bonita, tão lindinha, tão gostosinha, eu vou cantar essa música no grupo de oração porque eu aprendi agora. Aí você vai lá e canta e a música não flui. Com quantas pessoas já não aconteceu isso? Com quantos aqui já não aconteceu isso? Comigo aconteceu várias vezes. Falei, nossa, essa música aqui, caraca, essa música é top. Essa música é ungida, essa música é boa, né? Mas eu não tinha ainda ministrado ela para mim. Aí eu vou lá e canto no grupo de oração. Aí você fica ali, amarrado no grupo de oração, tentando fluir a música, mas a música não flui, porque você ainda não bebeu ainda da música, você não experimentou da música. Então experimente primeiro da música, para você depois ministrar. Amém? Próximo. Cuidado com a rotina, grupo engessado, né? Já falei sobre isso, já dei muitos exemplos sobre grupo engessado para vocês. Ter segurança na melodia e na letra da música também já falei. Cuidado com a rotina. Acho que está repetindo esse negócio aí, gente. O que aconteceu?
Volta aí. Hã? É para decorar, é? É para dar ênfase, né? Ctrl C, Ctrl V aí, hein, gente? Jesus. Mas terminando, esse é o ponto.